Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós estamos em outro cenário. Aqui é a minha casa. Não reparem porque ela não está terminada, tá? A gente está em obra, ó, tanto é que ali nem tem porta. Mas vamos vivendo. O que eu vou fazer hoje? Ó, aqui é a lavanderia. Vamos lá, vamos focar aqui. Primeiro que eu vou terminar a minha unha, porque eu fiz uma ontem à noite, mas não fiz a outra. Estou aprendendo a fazer unha de gel para ver se eu aprendo uma outra profissão. E um dia eu vou contar para vocês por que que eu tenho um tanto de especialização de um monte de coisas, tá? Mas hoje a conversa é até coerente com o dia de hoje e vocês vão entender. Tô aqui com minhas coisinhas de fazer unha, ó. Tá vendo? Minha cabine, minha lâmpada. São tentativas que eu creio que em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou preparando aqui e vou falando com vocês, tá? Hoje já aconteceu já um episódio, tipo assim, não é um episódio, vamos dizer, uma situação meio chata já sobre o porquê que eu fiquei aqui e agora estou sozinha. Por que que eu não quis ir onde meu marido foi? Gente, eu sou casada com o meu marido vai fazer agora dia 25 de junho, bem no meu aniversário, aliás, vai fazer 19 anos. Durante um período, eh, foi legal, assim, o convívio com a irmã. O meu marido, ele sempre deu muito trabalho, isso aí não vou negar, não tem muito o que falar sobre ele. Ele deu muito trabalho, muito moleque, e eu fui aguentando porque eu achava que Deus ia fazer a obra, que Deus ia mudar ele. Mas uma coisa é certa, gente, se a pessoa não quiser mudar, Deus também não vai mudar, porque Deus é muito educado, entendeu? Sendo assim, o tempo foi passando e eu fui criando uma amizade legal com ela, só que tem uma diferença entre eu e ela. E eu percebi depois, né, de um tempo, depois desse tempo que foi passando assim, eu fui percebendo que eu era legal demais, eu era prestativa demais, e eu também percebi que as pessoas gostavam de estar perto de mim, exatamente, ou gostavam da minha visita, exatamente porque eu era uma pessoa prestativa. Eu sempre estava à disposição, eu sempre queria lavar a louça depois do almoço de todo mundo, e depois saía lavando o banheiro, limpando a cozinha. Mas assim, mesmo que pareça ser uma coisa boba, é o meu jeito, tá? Só vou tentar resumir ao máximo aqui para não ficar uma coisa muito maçante essa história. É, teve um primeiro episódio onde eu percebi, essa história que eu vou contar, gente, é sobre o porquê minha cunhada não fala mais comigo, que até hoje eu também não sei, mas eu vou contar para vocês a história e porquê que hoje eu vivo num afastamento tão grande da família do meu marido. E isso, com certeza, ele causa um estrago muito maior do que só um afastamento, não só lá como aqui também. Mas para mim, eu já acostumei tanto que não me importo mais. Eu acho que é porque eu aprendi, acho que Deus me forjou dentro dessa situação. Deus me forjou, tipo, você vai viver essas coisas e hoje parece muito ruim, mas um dia você vai entender por quê e vai ser uma pessoa muito forte. Passando os tempos assim da minha vida, teve um dia que a não, eu lembro que na época que eu era tipo recém-chegada, mas não era recém-chegada, vai. Tinha uns 10 anos já na família. Eu sempre fazia o bolo de aniversário de todo mundo, sempre. Então eu comprava os ingredientes, eu me virava, eu fazia, e eu gostava de fazer, nunca cobrei nada de ninguém, fazia de coração. Porque uma coisa que eu sei ser é de verdade. Eu não sei se é aquela pessoa de mentirinha, que finge uma coisa na sua frente e por detrás é outra. Não sei se é assim. E ela pediu para mim fazer, só que era um sábado e eu trabalhava muito de cabeleireira no sábado. Então eu falei para ela, eu falei assim, fulana, eu não vou poder fazer. Ah, você não vai poder fazer? Como e agora? Não sei o que. Eu falei, olha, a única coisa que dá pra gente tentar fazer quando eu terminar de atender todos os meus clientes de noite, você vem pra cá, traz a metade traz os ingredientes, porque eu também não vou dar tempo de comprar, e a gente faz. E ela disse que não. Ela falou assim, como que eu vou fazer o bolo se eu preciso me arrumar? Só ela podia se arrumar.
Aí eu falei assim, bom, então, não sei, se é melhor você encomendar. Levei, assim, de um jeito mais suave, vamos dizer assim, e vida que segue, né? Gente, aí, depois disso aí, eu comecei a perceber uma frieza dela, mas não tanto. Eu gostava muito dela. Eu não sei por qual motivo, eu gostava muito dela. Aí tá bom. Passou mais um tempo, acho que mais uns 5 anos, não, uns 3 anos, 4 anos. Uma cliente minha pediu, uma cliente de cabelo, que eu já vendia calcinha, porque eu tinha aprendido a mexer com máquina e fui comprando as minhas máquinas. Tem uma coisa que eu gosto, é máquina de costura, eu gosto. Aí eu comprei uma overlock, minha sogra me emprestou uma caseirinha. Depois eu comprei uma máquina reta, devolvi a caseirinha. Foi coisa rápida, porque eu sou muito ansiosa, eu queria minhas coisas tudo. Essa menina, uma cliente pediu pra mim fazer biquíni, porque ela tinha ganhado uma passagem, acho que era pra Cancún ou era Dubai, eu não lembro. Dubai não, acho que era Cancún. Da empresa e todas as meninas da empresa ia e ela não tinha biquíni. Ela falou assim: eu acho que você consegue, você faz uma calcinha tão bem. Aí eu falei: não, eu não consigo, deve ser muito difícil. Não, não quero fazer não. A minha cunhada já fazia biquíni há 10 anos e eu não tinha feito nada e nem gostava desse negócio de ficar perto de máquina. Na época, antes de ter a primeira, né? E eu fazia coisa boba, roupinha para meus filhos, calça para mim, tudo assim torto, tudo mal feito, porque eu não sabia, gente. Eu só queria ter uma, uma distração, até porque eu sempre tive depressão. E foi por conta da primeira história. Depois, se você não viu, volta lá que vocês vão ver. E aí eu fiz essa distração, né, na minha vida. Tô ajudando, ó, essa lâmpada aqui da unha tá ajudando a clarear aqui pra nós, hein? Ó que legal. Ó, que top. Vou deixar lá na frente. Aí, meu povo, um dia essa menina me, tipo assim, essa menina me despertou em mim uma curiosidade. Será que eu consigo? Aí eu fui lá no Brás com a minha sogra e acabei comprando um pedacinho pequeno de tecido. Eu tentei tentar fazer alguma coisa com isso aqui, né? Fui na internet, peguei uma modelagem qualquer e eu vi que saiu. Ficou lindo? Não ficou lindo, mas saiu um formato de um biquíni, o mais tradicional, cortininha. Aí eu falei, caramba, é legal, né? Se eu conseguisse fazer, já era uma renda, né? Eu tenho um salão, colocaria os biquíni, desculpa, gente, colocaria os biquíni para comer, colocaria os biquíni para vender no salão. E aí, assim, eu comecei. Só que daí, pouco tempo depois, eu já comecei a correr atrás de comprar curso, porque eu sou a doida dos cursos. Um dia eu conto para vocês quantos cursos eu tenho. E depois eu conto por que que eu tenho. É muito interessante, essa vida minha, ela é muito interessante, de verdade. Quando eu paro para pensar, o que a mente da gente faz com a gente, né? E, gente, eu comecei a fazer o curso e eu comecei a bombar de, sabe, além da minha disposição, além do meu amor por fazer, eu gostei. Primeiro ano, não vendi nada. Foi assim, gato pingado, na maior insegurança do mundo, mas eu vendi pouco. No segundo ano foi melhor, no terceiro ano então, bombei. Esse ano, no terceiro ano, eu estourei de vender. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, mas eu fazia cabelo e eu fazia também é, os biquínis, né? Conclusão, gente. Quando eu comecei, eu fiz um Instagram, chamava até G Deluxe Beachwear, e depois eu troquei para G Rota da Praia. Só que, como eu sabia que ela não tinha gostado quando eu comecei, porque me falaram, e ela também um dia falou para mim que eu deveria ter pedido para ela para fazer. E não ter comprado o curso e ter feito as coisas, porque eu convidei todo mundo. Eu acho que eu fiz algo de errado também, né? Convidei todo mundo para me seguir, menos ela. Por quê? Porque eu já tinha o receio de que ela não ia gostar, porque ela tinha já dado sinais de que não tinha gostado. Passou o tempo e ela começou a subir entre nós uma barreira muito grande. A gente era muito amiga. Pelo menos na minha parte, no meu jeito de ver, eu gostava demais dela. Para mim, ela era perfeita, do jeito que eu queria. Talvez eu vou me emocionar falando dela, porque eu nunca imaginei gostar de alguém
como eu gostei dela e não sei por quê. Não faço ideia. Porque ela não é uma pessoa fácil, é, mas eu me apeguei. Não sei dizer. Ah, é ruim de falar assim, né? Com nó na garganta. Aí, gente, passou o tempo, e aí essa barreira subiu de uma forma gritante e acabou o acesso. Ela não falava mais comigo, mas ela não disse por quê. E eu comecei a ter muitos sonhos com ela. Teve um episódio que eu vou contar pra vocês que tem a ver com meu marido e com ela, no mesmo local, no mesmo dia, mas eu nunca entendo o comportamento dessas pessoas. Eu não entendo. Porque eu fui criada de uma forma onde você precisa respeitar o outro. Mesmo minha mãe sendo do jeito que ela era, sabe? Sempre muito acelerada, fazendo tudo, parecia que não estava nem aí, mas ela sempre deixou claro que o que é dos outros, respeita o espaço, não pede nada na casa dos outros. Foi dando uma pequena educação que serviu muito pra gente. Teve um dia que eu fui passar para reduzir, né? Fui passar o ano novo na casa dos familiares dela, no interior de São Paulo. E teve uma menina que até é minha modelo aí do Instagram, eu até tirei, eu acho que algumas fotos dela lá. Ela era, e não por nada, tá, gente? Eu tirei porque apareceu outras, fui trocando. Muito linda ela, muito amorosa. Mas ela tinha o hábito de sempre se vestir com aquele corpo lindo, maravilhoso, biquínis muito pequenininho. O meu marido sempre foi mulherengo, como eu disse, ele é igualzinho meu pai. Naquela época eu tinha passado por um processo que depois eu vou contar também com o meu filho. Então eu estava tomando remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. E nesse dia eu não tinha dormido tudo. Na casa dos outros já não dá para dormir tudo. Quem dirá tomar remédio para dormir e ficar dormindo, né? Igual hoje eu acordei 11 horas da manhã porque eu tomei remédio. Eu tive que buscar meu filho de madrugada de um aniversário que ele foi. Tava um frio, eu não ia conseguir dormir de novo porque eu me conheço, tomei o remédio e acordei 11 horas. Coisa que nunca na vida eu faço, eu sempre acordo 6 horas. Enfim, voltando lá. Eu estava, para resumir, tá, gente? Eu passei o dia quietinha, sem conversar com ninguém, porque as pessoas lá bebem, fazem muito barulho. Eu não sou desse tipo. E não é que eu sou diferente, é um gosto meu, mas esse gosto, gente, já é de muito tempo. Então não é de agora, tá? Não é porque eu tava lá no meio, não. Qualquer lugar que eu for, bebida pra mim não é o meu forte, eu não gosto. Aí todo mundo bêbado, né? Meu marido tava dentro da piscina. Essa menina, que era noiva do sobrinho dele, estava dentro da água também. Ela saiu. Aí tinha duas opções: ou ela dava a volta por esse lado da piscina e ia pro chuveirão, ou ela ia por esse lado e passava no meio deles. O meu marido dentro da água, o sogro dela sentado e mais um outro colega. Dá a entender de que todo mundo, que ninguém conseguia ver ela, mas o meu marido conseguia. Porque ele é mulherengo, porque ele gosta de bunda, né? Vamos dizer assim, vamos ser sincera. Mesmo que seja bonita, que até a gente olha, a gente tem que respeitar. A sua esposa tá lá, né? E eu estava dentro de um cômodo da casa, um pouquinho mais para frente, com as portas fechadas. Lá era muito quente, o ar-condicionado acho que estava ligado, ou era o ventilador, não lembro. A porta estava fechada, só que a porta era fumê. De fora para dentro, ninguém via quem estava. Mas eu que estava dentro conseguia ver tudo o que acontecia lá fora. Quando eu vi essa menina saindo da água, ela passou no meio deles. E da hora que ela levantou para sair da água, que ela começou a sair, ele começou a secar ela, olhar assim, ó. E foi olhando, foi olhando, foi olhando, até ela chegar na ducha. Gente, aquilo para mim foi uma falta de respeito tão grande. Primeiro, o sogro dela, que é o irmão dele, estava na frente. O outro eu não sei quem era. O noivo dela estava lá, mas eu acho que ele não viu isso. Ele estava se arrumando para ir embora. Mas eu vi. E eu estava lá também. Então, o mínimo que a gente tem que oferecer para a pessoa que a gente ama, que diz que ama, é o respeito, né? O mínimo. Então, eu tirei a aliança do dedo, fiquei muito chateada. Eu não fiquei chateada com ela.
Ela é bonita, pode andar onde ela quiser, do jeito que ela quiser. Depende de qual intenção ela tem e como que as pessoas vão ver isso. No caso, ele, só ele viu. Eu e ele, mas eu estava olhando o que ele estava fazendo, né? Enfim, coloquei a aliança no chaveiro do carro, pendurei numa madeirinha que tinha lá perto da piscina. E beleza, passou o dia. E aí teve uma hora que ele percebeu. E eu quieta, não conversei com ninguém. Chateada, mas não fiz escândalo, não falei nada. Só fiquei observando. Aí eles foram embora e tal. Quando chegou de noite, a tia dele começou a cobrir a piscina e disse que a gente ia numa sorveteria e de lá a gente já ia para casa dela para dormir. Só que ele tinha bebido o dia inteiro. E o cheiro da boca de quem bebe, gente, você que bebe sabe, isso incomoda muito quem não bebe. E eu não suporto até hoje. Se ele beber, ele dorme no sofá e eu durmo na cama. Não importa o que aconteça no mundo espiritual, eu não vou, não consigo. O cheiro é insuportável, parece que ele vomitou dentro do quarto. Não é justo. Não é justo porque eu não bebo e eu já parei. Há 16 anos atrás eu parei de fumar por causa dele. Eu tô com ele há 19. Com 3 anos de relacionamento eu parei de fumar. Por que eu parei de fumar? Não, 3, 4 anos. Porque eu não queria ficar fedida perto dele, incomodar ele, porque eu pensei nele. Mas ele nunca pensou em mim, ele fez sempre o que ele quis. Sendo assim, eu falei pra ela assim, quando ela tava cobrindo a piscina, eu falei assim, eu chamava ela de tia, né? Tia, eu posso não ir? Eu posso ficar aqui, deitar e dormir? Ela falou, não, não tem essa opção. Você vai ter que ir, porque de lá vocês vão dormir. Lá em casa. Eu falei assim, não, mas eu não quero dormir perto dele, ele bebeu. Ele falou, mas vocês são casal, vocês vão dormir junto. Tipo, impondo mesmo. Aí eu falei assim, não, não dá, o cheiro é muito forte, tia. Aí ele se manifestou, olhou pra minha mão e disse, ele já tinha percebido, né? De novo você tirou a aliança. Aí eu falei bem baixinho, porque como o remédio é forte, tava tomando Rivotril. O remédio era forte, eu não tinha voz pra falar. E eu falei assim pra ele, fulano, em casa a gente conversa. E aí ele gritou, porque antes de sair de casa eu tinha falado pra ele assim, ó, se você gritar comigo, que era um hábito que ele tinha, se você gritar comigo, você vai ver o que eu vou fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas enfim, foi o que eu fiz. Aí ele olhou pra mim e falou, em casa a gente conversa, falou palavrão. Aí não precisou de mais nada, não. As minhas roupas, como parece que eu nunca tô cabendo em lugar nenhum, minhas roupas estavam todas dentro do carro, o tempo inteiro, 3 dias que eu fiquei lá, eu simplesmente fui no carro, no meu carro, né? A gente foi no meu carro, peguei um pouco de água da torneira dela, dei tchau pra todo mundo, assim, dei tchau pra tia dele, né? Só que era a dona da casa. Nem pro meu filho dei tchau, porque eu tava tão cega assim, sabe? Eu entrei no carro e vim embora. Detalhe, eu nunca tinha conseguido sair daquele rancho sem GPS. O GPS não pegava. Mas naquele dia Deus foi tão bom que o GPS pegou. Coloquei o endereço de casa e comecei a vir embora. Só que tem um problema. Como a gente tinha ido com o meu carro, ele deixou a gasolina acabar até o último. Não tinha ponto nenhum. Falei, agora se eu não achar um posto de gasolina, ferrou, porque eu vou ter que dormir na rua. E aí eu comecei a andar, andar, andar. Gente, por Deus do céu, eu andei tanto. Eu jurei que não ia achar um posto de gasolina. Fiquei com medo. Só que eu me senti muito mais forte de ter falado não para todo mundo ali do que para mim, porque toda a vida eu falava não para mim e sim para eles. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu vou tentar não passar muito, muito, muito. Se você se interessar até o final, vocês vão entender por que que hoje eu também não consigo mais ter acesso. Não consigo ter acesso? Não, não quero dar acesso, tá? Tá, resumindo. Fui dirigindo, 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 até que eu entrei numa cidade, ver se eu achava um posto de gasolina e não tinha. Eu falei, meu Deus, e agora? E continuei, o pessoal ligando, falando que era muito perigoso porque eu ia pegar a Marechal Rondon. Eu nunca tinha dirigido de madrugada, com um monte de remédio de dormir na cabeça, morrendo de sono, não tinha jantado. Eu tava num jeito que se não fosse a mão de Deus, eu não tinha chegado em casa. Mas o mais engraçado, assim, de tudo, é que eu senti uma paz tão grande. Parecia que do meu lado, sentado no passageiro, Jesus estava comigo. Eu senti.
uma paz fora do comum e um alívio de ter falado sim para mim pela primeira vez. Porque a vida inteira eu falei não para mim e sim para as pessoas para agradar, para caber no ambiente deles. Eu nunca fiz nada por mim, a não ser agradar todo mundo, porque como eu fui abandonada, lá no primeiro vídeo, quem não viu vai ver, quando você não tem nada de pai, de mãe, de pequenininha, quando alguém te dá uma migalha, você acha que é muito. Então eu sempre fiz de tudo para estar ali. Conforme foi passando o tempo, vou baixar aqui um pouquinho. Conforme foi passando a caminhada, eu achei um posto de gasolina, graças a Deus. Aquele ano, acho que foi o primeiro ano que eu tinha vendido biquíni, então eu tinha acho que 300, 600 reais, eu acho, na conta, e eu consegui encher o tanque e vir embora. Paguei hospedagem, tudo certinho. Só que eu queria, como era dia 1 de janeiro, eu queria chegar antes do povo, então de madrugada para mim foi melhor ainda. Parei num posto, comprei chocolate, comprei água, enchi o tanque e continuei. Aí fui indo. Quando deu 3 horas da manhã, foi um horário que eu não consegui aguentar. Eu gritava dentro do carro, deixava a janela aberta, parava para fazer xixi na estrada, não tinha nada nem ninguém. Se tivesse cobra ali, me pegava. Se tivesse um doido lá deitado no meio do mato, me pegava. Mas eu estava leve e eu fui. Quando chegou 3 horas da manhã, eu procurei um restaurante, um posto de gasolina.